Essa igreja católica deturpou os ensinamentos de Cristo e mudou tudo que os primeiros apóstolos faziam e ensinavam lá no início da história cristã. Será? Você ouviu falar de Flávio Justino? Ele foi um cristão que nasceu no ano 100, ali pertinho de Cristo. Ele participava de debates sobre o cristianismo e depois de ganhar um debate, o cara que perdeu foi lá no prefeito de Roma e falou sobre Justino. Roma era contra os cristãos. O prefeito de Roma pegou Justino e trouxe ele, demandou que ele negasse a própria fé. Falou para ele fazer oferendas aos deuses pagãos. Ao que Justino respondeu: ninguém em sã consciência sai da verdadeira crença para a falsa. E aí o prefeito de Roma decapitou Justino, transformando ele em São Justino Mártir, um herói da fé católica. A história de Justino é interessante, porque no ano de 150, ele, indignado com as perseguições cristãs sofridas pelo governo de Roma, escreve uma carta ao imperador romano Antonino Pio, carta essa chamada Primeira Apologia, onde ele fornece detalhes sobre o que era o cristianismo, seus rituais e suas práticas daquela época. Muita gente critica a Igreja Católica, falando que ela deturpou os ensinamentos de Cristo e mudou completamente o que os primeiros cristãos faziam. A própria Revolução Protestante tem uma das direções esse movimento de tentar resgatar essas raízes e viver como viviam esses primeiros apóstolos, esses primeiros cristãos. As cartas de Justino Imperador passam então a ser muito valiosas, por trazerem um registro bastante detalhado do que faziam esses primeiros cristãos. É possível quase participar desses rituais e práticas do início do cristianismo. Eu vou ler aqui do capítulo 65 ao 67 da Primeira Apologia, que foca mais no ritual semanal desses cristãos. Quem já foi em alguma missa vai, no mínimo, se admirar com a capacidade da Igreja Católica de manter tal padronização por um período de quase 2000 anos. Justino começa no capítulo 66 falando sobre o dia do sol. Você já se perguntou por que os católicos vão à missa aos domingos? Olha só. No chamado Dia do Sol, reúnem-se em um mesmo lugar todos os que moram nas cidades ou nos campos. Mas à frente ele continua: reunimos-nos todos no Dia do Sol, não só porque foi o primeiro dia em que Deus, transformando as trevas em a matéria, criou o mundo, mas também porque nesse mesmo dia Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dos mortos. Crucificaram-no na véspera do dia de Saturno. No dia seguinte a este, ou seja, no Dia do Sol, aparecendo aos seus apóstolos e discípulos, ensinou-lhes tudo o que também nós os propusemos como digno de consideração. Antes do cristianismo, o domingo era chamado de Dies Solis, ou Sunday em inglês, em honra do sol. Com o cristianismo, o nome foi mudado para Dies Dominicus, ou Dia do Senhor. Então veja que no domingo, primeiro dia da semana, os apóstolos se reuniam para realizar um certo tipo de culto. Olha o que ele fala sobre como começava esse culto. Leem-se as memórias dos apóstolos ou os escritos dos profetas, na medida em que o tempo permite. Terminada a leitura, aquele que preside toma a palavra para aconselhar e exortar os presentes à imitação de tão sublimes ensinamentos. Depois, levantamos-nos todos juntos e levamos as nossas preces. Na época de Justino, Antigo e Novo Testamento não tinham esses nomes, mas ele chama de Escritos dos Profetas, Antigo Testamento, e Memória dos Apóstolos, Novo Testamento. Na estrutura da missa, isso acontece idêntico. Você tem a leitura, duas leituras, o Salmo e o Evangelho. E aí depois que termina essa leitura do Antigo e do Novo Testamento, o padre preside exortando aos presentes. E depois tem a oração dos fiéis. Justino fala exatamente isso. Ele traz aquele que preside toma a palavra, que é a homilia, e depois todos levantam e elevam as preces, que é exatamente a oração dos fiéis. A primeira parte da missa é chamada Liturgia da Palavra. A segunda parte chama-se Liturgia Eucarística. Olha como segue os textos de Justino. Ao acabarmos de rezar, apresentam-se pão, vinho e água. Então o que preside eleva ao céu com todo o seu fervor preces e ações de graças, e o povo clama Amém. Em seguida faz-se entre os presentes a distribuição e a partilha dos alimentos que foram eucaristizados, que são também enviados aos ausentes por meio dos diáconos. Aqui é importante entender que a palavra Eucaristia é uma palavra grega para o termo ação de graças. Olha que sensacional o que Justino escreve sobre ela. A ninguém é permitido participar da Eucaristia, a não ser aquele que, admitindo como verdadeiros os nossos ensinamentos, e tendo sido purificado pelo batismo para a remissão dos pecados e a regeneração, leve uma vida como Cristo ensinou. Pois não é pão ou vinho comum que recebemos.
Com efeito, do mesmo modo como Jesus Cristo, nosso Salvador, se fez homem pela palavra de Deus e assumiu a carne e o sangue para a nossa salvação, também nos foi ensinado que o alimento sobre o qual foi pronunciada a ação de graças, com as mesmas palavras de Cristo, e depois de transformado, nutre nossa carne e nosso sangue. É a própria carne e o sangue de Jesus que se encarnou. Os apóstolos, em suas memórias, que chamamos evangelhos, nos transmitiram a recomendação que Jesus lhes fizera. Tendo ele tomado o pão e dado graças, disse: Fazei isto em memória de mim. Isto é meu corpo. E tomando igualmente o cálice e dando graças, disse: Isto é meu sangue. E os deu somente a eles. Desde então, nunca mais deixamos de recordar estas coisas entre nós. Olha o tanto de informação interessante para absorver. Primeiro ponto importante: para participar da Eucaristia é necessário admitir como verdadeiros ensinamentos da Igreja, hoje na missa representado pela profissão de fé, creio, ser batizado e levar uma vida como Cristo ensinou, hoje chamado de estar em estado de graça. Outro ponto muito importante, ele fala: o alimento sobre o qual foi pronunciada a ação de graças com as mesmas palavras de Cristo, ou seja, o alimento que foi eucaristizado, dado graças, com as mesmas palavras de Cristo, que é exatamente como funciona a consagração do pão e do vinho em cada missa católica. Mais à frente ele chega até a falar dos termos: este é meu corpo e este é meu sangue, que os católicos ouvem em cada missa. Então esse alimento, depois de transformado, nutre nossa carne e nosso sangue, e é a própria carne e o sangue de Jesus que se encarnou. Então ele não fala que é um símbolo, que representa algo, ele fala que é a própria carne. Ele chega até a utilizar o termo transformado, mesmo apesar de não ter qualquer mudança na aparência do pão e do vinho. No último ponto importante dessa parte, Justino cita a transmissão direta da recomendação dos apóstolos. Ele fala: desde então nunca mais deixamos de recordar estas coisas entre nós. Ou seja, apesar de ele estar escrevendo isso no ano 150, ele se refere a algo aprendido e vivido de forma igual desde os ensinamentos de Cristo aos apóstolos. Justino termina o seu texto fazendo uma referência direta ao que os católicos hoje chamam de ofertório, que solidifica a base para a maior instituição de caridade do planeta. Ele fala: os que possuem muitos bens dão livremente o que lhes agrada. O que se recolhe é colocado à disposição do que preside. Este socorre os órfãos, as viúvas e os que, por doença ou qualquer outro motivo, se acham em dificuldade, bem como os prisioneiros e os hóspedes que chegam da viagem. Numa palavra, ele assume o encargo de todos os necessitados. Esses são os registros detalhados de alguém que participou e viveu lá no iniciozinho do cristianismo. Se você gosta de Cristo, leia os textos de São Justino Mártir e reflita quão perto da verdadeira fonte você está bebendo. Quão próximo ou distante você vive do que foi realmente transmitido por Jesus Cristo aos seus apóstolos. No mínimo, é possível reconhecer a consistência da Igreja Católica por 2000 anos. Se você não conseguir reconhecer a missa nesses textos, sugiro ir a uma pela primeira vez. Ou então, prestar mais atenção na próxima.